Olá, terceira série do ensino médio, tudo bem? Estamos aqui começando, né? Mais um ano letivo. Infelizmente, não são todos que estão no presencial, alguns por motivos de segurança de saúde e tal, optaram por ficar no EAD, né? Então, o que acontece, pessoal? Nesse ano que vai começar aqui, enquanto tiver essa pandemia, vocês que optaram por EAD, vocês vão continuar no EAD, né? E a gente vai trabalhar do mesmo esquema que o ano passado. Como assim? Uma semana trabalharei o conteúdo de matemática 1, outra semana trabalharei o conteúdo de matemática 2. Tá bom? Para quem é novato no colégio, quem está chegando agora, meu nome é Diógenes Ribeiro Gouveia, sou professor de matemática. A matemática aqui no colégio ela é dividida em duas partes: matemática 1, matemática 2. Essa primeira semana, como na segunda-feira teve a aula de apresentação, né, a aula que iniciou o ano letivo, não tivemos aula de matemática, sobrando apenas aula de sexta-feira. Então, essa aula de hoje, sexta-feira, é a aula de matemática 1. Já a semana que vem será matemática 2. Na próxima semana, matemática 3. Ou matemática 1 de novo. Depois matemática 2 e assim vai, ressaltando matemática 1 e 2. O que vai mudar, pessoal? Alguns alunos no ano passado falaram que esse método, que inclusive eu vou utilizar nessa aula aqui, que é o método de slides, né, onde eu explico o conteúdo, falaram que não estava legal, tal, e pediu para eu estar procurando um novo método de ensino-aprendizagem à distância. Então, eu optei por, a partir da semana que vem, estar gravando as aulas de explicação e correção de exercícios em sala de aula e postando essas gravações no YouTube e mandando os links conforme o colégio sempre faz. Aí eu vou precisar do retorno de vocês, como assim? Para ver se houve um melhor efeito, para ver se vocês aprendem mais com o fato de eu estar gravando as aulas ou não. Se vocês preferirem a maneira que eu vou estar postando a semana que vem, do fato de eu estar gravando as videoaulas e vocês estarem assistindo essas gravações, me avisem. Se vocês optarem por gostar, preferir essa maneira, que é essa videoaula de hoje, que é a maneira dos slides, né? Vocês também me falam. O que a maioria decidir vai ser. Mas só que eu acredito que vocês assistindo às aulas gravadas vai ser melhor, né? Mas vamos lá. Aula de hoje, matemática 1. Matemática 1. O que vamos estudar primeiramente em matemática 1 aqui na terceira série do ensino médio? Na segunda série do ensino médio, nós estudamos a probabilidade, né? Probabilidade do evento acontecer, probabilidade condicional, união de probabilidade, união de eventos, né? Eventos dependentes, eventos independentes, né? Tudo isso a gente estudou lá no ano passado, lá na segunda série do ensino médio. Esse ano, nós vamos estar trabalhando com vocês a questão da estatística, ok? Então, nós vamos estar começando a trabalhar com vocês a questão da estatística. Mas antes de trabalhar estatística, o que é estatística, né? O que ela estuda? Então vamos lá. A estatística é o campo da matemática que relaciona fatos e números. Em alguns fatos e números em que há um conjunto de métodos que possibilita coletar dados e analisá-los. Assim, sendo possível realizar algumas interpretações neles. A estatística ela é dividida em duas partes: descritiva e interferencial. A estatística descritiva é caracterizada pela organização, análise e apresentação dos elementos, enquanto
a estatística interferencial tem como característica o estudo da amostra de uma determinada população e, com base nela, a relação das análises e a apresentação de dados. Ou seja, pessoal, falando geralzão disso que eu apliquei aqui, né? Nós vamos estudar estatística esse ano, sabendo que estatística, na realidade, ela é uma parte da matemática, né? Ela é uma disciplina da matemática que ela tem como fato a gente analisar dados recolhidos. A estatística, ela é utilizada nas questões de pesquisa, né? A questão da pesquisa é muito utilizada em estatística. Por exemplo, o ano passado nós tivemos as eleições para município, né? No município de Goiânia, teve N candidatos e sempre passava nos jornais, né, as questões de gráficos. Olha, as eleições, tantos por cento para tal candidato, tantos por cento para outro candidato. Mas só que isso daí não sai do nada, né? Primeiro, é feita uma pesquisa. Ao se fazer essa pesquisa, é levado para um laboratório matemático, né, onde são feitos cálculos. Lá onde são feitos esses cálculos, é realizado a análise de cada dado que foi obtido nessa pesquisa. Esses dados, eles vão ser interpretados de maneira diferente. Na maioria das vezes, esses dados, eles são interpretados na forma de gráficos. Então, vamos estudar esse ano também a questão dos gráficos estatísticos, ok? Sobre a estatística descritiva e interferencial, nós vamos falar dela nas próximas aulas, tá bom? Vamos falar dela, não é nesse caso aqui a gente citou, mas depois nós vamos falar direitinho o que vai diferenciar uma da outra. Mas o que eu quero nessa aula? Que vocês saibam o que é estatística, então. Estatística, sim, sendo bastante direto, é o fato de coletar dados e analisá-los das mais diversas formas possíveis através da matemática, tá bom? Mas, para se estudar estatística, nós temos que ter em mente alguns princípios estatísticos, que nós chamamos de princípios da estatística. Entre esses princípios, nós vamos definir alguns mais sofisticados, alguns mais reais, alguns mais utilizados aqui com vocês. Primeiro princípio estatístico que nós vamos falar. O princípio é a população ou universo estatístico. O que é população ou universo estatístico? População ou universo estatístico é o conjunto formado por todos os elementos que participam de um determinado tema pesquisado. Exemplo de universo estatístico. Em uma cidade, todos os habitantes pertencem ao universo estatístico. Em um dado, há 6 faces. A população é dada pelo número de faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, gente, população que também pode ser chamado de universo estatístico, é o conjunto de todos os elementos que fazem parte daquela pesquisa a ser realizada. Vamos dar novamente o exemplo das eleições municipais. O exemplo das eleições municipais aqui em Goiânia foi dado, né? E essas eleições municipais, a população, ou então o universo estatístico, que nós vamos chamar aqui de população, a população, pessoal, ela é todo habitante do município de Goiânia, todo eleitor, quero dizer, do município de Goiânia. Então, todos os eleitores do município de Goiânia formam a população, o que nós chamamos de universo estatístico da pesquisa a ser realizada. Ok? Então, universo estatístico são todos os itens que formam aquela pesquisa, tá bom?
Outro tema a ser dado, estudado, outro princípio estatístico que nós vamos falar é sobre o dado estatístico. O que é o dado estatístico? Dado estatístico é um elemento que pertence ao conjunto da população. Obviamente, esse dado deve estar envolvido com o tema da pesquisa. Exemplo, população, 6 faces de dado. Dado estatístico, 4. Outro exemplo, campeões brasileiros de mountain bike, Henrique Avancini. Então, pessoal, o que é o dado estatístico? O dado estatístico é um elemento, né? É um elemento que faz parte da população. Por exemplo, da população dos eleitores de Goiânia, né? Um eleitor de Goiânia é um dado estatístico. Então, aquilo ali é o que nós chamamos de dado estatístico. Um elemento, cada eleitor de Goiânia é um dado estatístico para pesquisa para prefeitos de Goiânia que teve aqui na época das eleições. Então, cada elemento que forma a população é chamado de dado estatístico. A amostra, pessoal, a amostra, ela é muito parecida com o dado estatístico, mas a amostra, por exemplo, foi o que foi utilizado no município de Goiânia, vocês vão ver, certo? Olha aqui, chamamos de amostra um subconjunto formado com base no universo estatístico. Uma amostra é utilizada quando a população é muito grande ou infinita. Em caso de coletar todas as informações, o universo estatístico é inviável por motivos financeiros e logísticos. Também se faz necessário a utilização de amostras. A escolha de uma amostra é de extrema importância para uma pesquisa e ela deve representar de maneira fidedigna a população. Um exemplo clássico da utilização de amostras é a pesquisa, na realização do censo demográfico no nosso país. Ou seja, pessoal, vamos aqui, por exemplo, nas eleições de Goiânia, né? Sempre vou estar pegando esse exemplo, tá bom? Nas eleições de Goiânia, aqui, para prefeito, não teve como entrevistar cada dado estatístico. Não teve como entrevistar cada eleitor do município de Goiânia para verificar qual era o seu candidato a prefeito favorito, em quem ele votaria. Então, essa pesquisa foi feita por amostra, né? O que é a amostra? Vai se formar vários subconjuntos de uma população, né, de um universo estatístico aí, vai pegar esse universo estatístico, vai fazer várias amostras, vai fazer vários subconjuntos, vai fazer vários conjuntos dentro desse conjunto grandão que é a população. Ao fazer esses subconjuntos, tem que prestar atenção no seguinte: se esses subconjuntos vão representar de forma fiel aquela população. Por exemplo, no município de Goiânia, ao fazer as pesquisas para prefeito, né, candidato a prefeito do município, não teve como entrevistar todas as pessoas, todos os eleitores. Então, se fez o seguinte: pegou em cada região de Goiânia, né, região norte, leste, oeste, né, pegou cada região de Goiânia, e cada região de Goiânia entrevistaram várias pessoas em locais diferentes dessa região. Ao entrevistar cada pessoa em lugares diferentes dessa região, pode-se concluir que essas pessoas vão representar aquela região em que foi entrevistada. E vocês podem perceber que isso realmente funciona, porque raramente essas pesquisas erram, né? Então, elas sempre são válidas. Então, como não é possível, por exemplo,
entrevistar todas as pessoas, por exemplo, da região noroeste de Goiânia. Foram entrevistados, por exemplo, 200 pessoas daquela região, e essas 200 pessoas, elas vão fornecer dados que vão representar aquela região de forma fiel. Isso daí, o fato de se entrevistar essas pessoas e formar isso é dado pela amostra, né? E não por dados. Então, a pesquisa ela é feita por amostra estatística. Para se pesquisar alguma coisa, tem que saber o que é que vai pesquisar. O que será pesquisado é chamado de variável. Então, vamos ler o que é variável? Em estatística, a variável é o objeto de estudo, ou seja, o tema que a pesquisa pretende estudar. Por exemplo, estudar-se as características de uma cidade. O número de habitantes pode ser uma variável, assim como o volume de chuva em um determinado período, ou até mesmo a quantidade de ônibus de transporte público. Note que o conceito de variável em estatística é dependente do contexto da pesquisa. A organização dos dados em estatística dá-se em etapas. Como em todo processo de organização, inicialmente é escolhido um tema a ser pesquisado. Em seguida, é pensado um método para a coleta de dados e pesquisas. E o terceiro passo é a execução da coleta. Após o fim da última etapa, faz-se a análise do que foi coletado e, assim como base na interpretação, busca-se resultados. Veremos agora alguns conceitos importantes e necessários para a organização desses dados. Ou seja, gente, a variável é o tema que vai ser pesquisado, é o tema da pesquisa. Vamos voltar novamente às eleições municipais de Goiânia. Quais foram os temas das pesquisas? Os candidatos a prefeito. Então, o tema da pesquisa foi em quem você votaria hoje, né, para prefeito de Goiânia. Aí dá os nomes, você votaria. Ou então, deixa subjetivo e você fornece o nome, tá bom? Mas essa pesquisa ela não é feita de qualquer jeito. Ela é feita de forma organizada. E essa pesquisa, como vocês puderam ver, ela é feita através de partes, né? Onde a primeira coisa que tem que ser feito é a escolha do tema a ser pesquisado, né? O que vai ser pesquisado? Depois de escolher o que vai ser pesquisado, tem que se escolher como que vai ser o método para se fazer essa pesquisa, como que vai ser o método, qual vai ser o método utilizado para a coleta dos dados dessa pesquisa. E depois é a execução da pesquisa, é o ato das pessoas, ou então por telefone, seja como for, é o ato de ir lá e pesquisar. Depois que foi lá, recolheu todos esses dados, volta-se e vamos para a última etapa, que a última etapa é a interpretação dessa pesquisa que foi realizada. Após fazer a interpretação dessa pesquisa, é chegado os dados. E esses dados, para melhor entendimento, na maioria das vezes, podem ser representados em tabelas ou em gráficos, tá bom? Mas a partir de agora, uma vez que a gente definiu que pesquisa é o tema a ser pesquisado, a gente vai falar agora sobre algumas prioridades que são realizadas para, né, o que nós chamamos de organização estatística, ou seja, para a organização desses métodos para serem realmente liberados para a interpretação. Primeiro tema que a gente vai ver é o rol, certo? O que vem a ser o rol? Em casos em que os dados podem ser interpretados por números, ou seja, variável quantitativa, utiliza-se o rol para a organização dos dados.
O rol pode ser crescente ou decrescente. Caso a variável não seja quantitativa, ou seja, caso seja qualitativa, não é possível utilizar o rol. Por exemplo, os dados são sentimentos sobre um determinado produto. Exemplo, em uma sala de aula, foram coletadas as alturas dos alunos em metros. São elas 1,70 m, 1,60 m, 1,65 m, 1,78 m, 1,71 m, 1,73 m, 1,72 m, 1,64 m. Com o rol, pode ser organizada de maneira crescente ou decrescente. Segue que o rol 1,60, 1,64, 1,65, 1,70, 1,71, 1,72, 1,73 e 1,78. Observe-se que o rol já montado é possível encontrar um dado com mais facilidade. Ou seja, pessoal, para se utilizar o rol, primeiramente a gente tem que definir o que é uma variável quantitativa e uma variável qualitativa. Variável quantitativa é a variável que é expressa por números. Variável quantitativa é a variável que é expressa por números. Variável que é expressa por números, pessoal. Temperatura, altura, idade, massa corporal. Tudo isso pode ser expresso por números, ok? Então, o rol, esse daí é variável quantitativa, ou seja, algo que pode ser expresso por números. Agora, por exemplo, eu vou em uma fábrica e eu vou qualificar, né? Eu vou fazer uma votação como que foi o meu atendimento ali. Aí eu posso falar se foi bom, ruim, mediano ou péssimo, né? Então, isso daí, esse sentimento já não é uma variável quantitativa, porque não pode ser expresso por números. Se não pode ser expresso por números, então nós chamamos de variável qualitativa. Então, variável quantitativa são as variáveis expressas por números, variável quantitativa são expressas por números e variável qualitativa são as variáveis que não são expressas por números, ok? Gente, na próxima aula, né, nas próximas aulas, nós vamos voltar e falar direitinho sobre essas variáveis. O rol, ele não pode ser utilizado em variáveis qualitativas. O rol, ele só pode ser utilizado em variáveis quantitativas. Qual é a função do rol? Colocar os termos pesquisados em ordem crescente, por exemplo. O exercício aí falou sobre a idade dos alunos, sobre a altura dos alunos. Aqui você pode ver que está tudo misturado, ó, não segue nenhuma ordem. Utilizando o rol, nós colocamos essas variáveis, cada termo dessas variáveis quantitativas, em ordem crescente, do menor para o maior. Fica mais fácil assim achar algum termo, caso se for necessário. Então, a função do rol é essa: colocar os termos de uma variável quantitativa em ordem crescente ou decrescente. E agora, existem alguns tipos de frequências, né? Para se estudar as frequências, nós utilizamos uma tabela, que nós chamamos de tabela de distribuição de frequências. Existem 3 tipos de frequência: a frequência absoluta, as frequências acumuladas e as frequências relativas, ok? Opa, passei demais. Então, vamos lá. Frequência. Em casos nos quais há mais de um elemento de rol, muitas repetições de dados, o rol torna-se obsoleto, né? Pois a organização desses dados é inviável. Nesses casos, a tabela de distribuição de frequências serve como uma excelente ferramenta de organização. Na tabela de distribuição de frequência, devemos colocar a frequência em que aparece, ou seja, a quantidade de vezes em que ele aparece, né? Ou seja, gente, vamos falar primeiro sobre a frequência absoluta. Quando eu vou utilizar a frequência na estatística?
Quando, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa sobre a... Lembrando que as frequências, elas também só valem para variáveis quantitativas, né? Variáveis qualitativas, elas não valem. As frequências só valem para as variáveis quantitativas. Variáveis qualitativas não valem. O que é a frequência? Quando a frequência vai ser utilizada? Quando a repetição, né? Quando a repetição de elementos. Por exemplo, eu vou pesquisar a idade de alunos numa sala de aula, né? Ali vão ter vários alunos da mesma idade. Então, houve repetição nas idades do aluno? Houve. Então, é o que nós chamamos de frequência. Primeira frequência, tabela que nós vamos utilizar é a tabela de frequência absoluta. A tabela de frequência absoluta, a frequência absoluta é a quantidade de vezes que aquele dado, que aquela variável repetiu. Exemplo, vamos aqui pesquisar a idade. Ó, a idade dos alunos, idade de 8, 9, 10, 11, 12. A frequência absoluta é 2, significa então que existe duas crianças com 8 anos. Frequência 9, a idade de 9. Qual é a frequência absoluta? 12, ou seja, teve 12 pessoas, 12 crianças com 9 anos. Frequência a 10 anos, qual que é a frequência absoluta? 12 também. Idade, 11 anos, qual que é a frequência absoluta? 14. Idade de 12 anos, qual que é a frequência absoluta? 1, né? 1. Então, significa que ao se fazer essa pesquisa, percebeu-se que tinha 2 crianças com 8 anos, 12 crianças com 9 anos, 12 crianças com 10 anos, 14 crianças com 11 anos e uma criança com 12 anos. Então, pessoal, isso daqui é a frequência. Em especial, a frequência absoluta, ela vai referir a quantidade de vezes que aquela variável vai repetir, ok? Somando tudo, deu 41. E significa, então, que foram 41 crianças pesquisadas. Ok? Vamos falar agora sobre frequências acumuladas. Ó, na tabela, podemos obter as seguintes informações. Na classe, temos 2 alunos com a idade de 8 anos, né? O que a gente falou. Na tabela de frequência de distribuições acumuladas, devemos somar a frequência da linha anterior, presta atenção, devemos somar a frequência da linha anterior, ou seja, na tabela de frequências absolutas. Vamos construir, então, utilizando esse mesmo exemplo, uma frequência acumulada. Olha aqui, idade de 8 anos. Tem 2. Aí, se você for olhar aqui, ó, na tabela de frequências, ó, não, tem os dados aqui em cima, nem precisa voltar. Ó, se você for olhar aqui, crianças de 9 anos, qual é crianças com idade de 9 anos? Quantas são? 12 crianças. A frequência anterior não era 2? Então, vou somar 2 mais 12. 2 mais 12, 14. Por isso que a frequência acumulada. A próxima frequência vai ser sempre a frequência anterior, ok? 10 anos, são quantos alunos com 10 anos? 12. Então, vai ser 14 mais 12, 26. Quantas crianças com 11 anos? Crianças com 11 anos, né? Não tem aqui, vamos lá. Criança com 11 anos, ó, 14. Então, vai ser 26 mais 14, que vai dar 40. Crianças com 12 anos, 41. A frequência acumulada sempre vai resultar no total de crianças que teve, ok? Então, a frequência acumulada sempre vai ser a frequência anterior mais a frequência absoluta daqueles dados. Para finalizar a aula, nós vamos falar sobre frequências relativas.
A frequência relativa é a porcentagem que aquela frequência absoluta representa no total de pessoas pesquisadas. Por exemplo, ali não foram pesquisadas 41 crianças sobre a idade delas? Sim. Quantas crianças tinham idade de 2 anos? 8 anos? 2. Então, para encontrar a frequência relativa, né? Eu vou pegar a frequência absoluta e dividir pelo total. Qual que foi a frequência absoluta de 8 anos? 2. Então, vai ser 2 dividido por 41, 0,048. Mas só que a frequência relativa tem que ser dada em porcentagem. Então, vou multiplicar isso por 100. 0,048 vezes 100, 4,8. Então, a frequência relativa do número de crianças que tinham 8 anos é 4,8. Ou seja, 4,8% dessas crianças têm 8 anos. Quantas crianças têm 9 anos? 12. Então, vai ser 12 dividido por 41, que vai dar 0,292. Dá para multiplicar por 100 para dar porcentagem, vai dar 29,2%. Então, 29,2% das crianças entrevistadas possuem 9 anos. O mesmo vale para as crianças com 10 anos, porque é a mesma quantidade. Crianças com 11 anos. Quantas crianças tinham 11 anos na entrevista? 14. Então, vai ser 14 dividido por 41, que é o total de crianças. 14 dividido por 41, 0,341. Para transformar em porcentagem, multiplicamos por 100, que vai dar 34,1%. Então, 34,1% das crianças possuem 11 anos. 1 dividido por 41, 0,024. Multiplicando por 100, 2,4. Ou seja, apenas 2,4% das crianças têm 12 anos. Ao somar isso tudo aqui, vocês podem perceber que resulta em 100%. Ok? Então, pessoal, esses são todos os conceitos que a gente vai estudar primordialmente em estatística. Nós vamos estudar apenas esses conceitos? Não. Nós vamos estudar outros, mas esses são os conceitos que iremos estudar de forma mais aprofundada na estatística e futuramente vamos acoplando outros, tais como medidas centrais, médias, medidas de dispersão e assim vai, tá bom? No mais, é isso. Tenham todos uma excelente sexta-feira e um ótimo final de semana. Até segunda. Tchau.